armazenamento de mídias contendo cenas, né, de violência sexual contra a criança. Na realidade, nós recebemos a mãe, a representante legal dessa criança na delegacia, relatando que havia flagrado no aparelho celular que estava com a criança vídeos em que a criança aparecia em cenas de sexo com um homem de 55 anos que era vizinho da família. Então, de imediato, chegou essa situação para a gente e a equipe diligenciou e efetuou a prisão em flagrante dele. O Dr. John vai explicar melhor como foi essa diligência. Ele mesmo, pessoalmente, foi com a equipe de investigação e, ao constatar, acabaram confirmando aí tanto os crimes noticiados pela família, como a prisão em flagrante desse homem. Delegado John Castilho. Bom, mais uma prisão da DEP de Manacapuru, dessa vez em conjunto com a DIP, coordenada pela doutora Joyce Coelho. Nós prendemos esse homem de 55 anos por estupro de vulnerável, por armazenamento também no celular de cenas de estupro. Nós recebemos a comunicação do crime, como a doutora falou, pela mãe da vítima. Imediatamente nós iniciamos as diligências, conseguimos identificar esse autor, fomos até o local em que ele reside e no local nós confirmamos a veracidade dos fatos, identificamos o celular dele, diversas cenas de conteúdo pornográfico envolvendo criança, envolvendo adolescente, inclusive do crime cometido contra a própria vítima. Nós revistamos também o local ali em que ele dormia e lá encontramos diversos conteúdos pornográficos, material em que ele utilizava nesses crimes. Nós demos de imediato voz de prisão em flagrante contra ele por estupro de vulnerável, pelo armazenamento de conteúdo pornográfico envolvendo criança e adolescente. Ele foi conduzido até a delegacia, nós representamos pela prisão preventiva, que foi também deferida pelo Poder Judiciário. Agora ele está à disposição do Poder Judiciário e permanece preso. Havia diversos vídeos dele contra essa vítima. A doutora Joyce continuou com as investigações, identificou também que há provavelmente outras vítimas desse autor desses crimes, e havia sim mídia dele mesmo cometendo estupro contra essas crianças. Então, ou seja, além dessa criança que a mãe denunciou, outras crianças também apareceram nesses vídeos e tivessem denunciado depois? Isso, havia diversas cenas lá no celular, e durante as investigações vão continuar, coordenadas pela doutora Joyce, que vão partir em busca de identificar essas outras vítimas também. Ele vendia essas vídeos para suspeitos? Bom, nós não temos essa informação ainda. As investigações vão prosseguir para poder buscar essas informações, entretanto, nós ainda não conseguimos constatar que ele vendia essas mídias, não. Doutora, esse aparelho celular, ele foi dado pelo autor para a criança, para a vítima, e coincidentemente a mãe viu ou não? Esse aparelho celular seria dele e a criança teria levado para casa? Bom, esse é um fato bastante importante que revela a complexidade desse caso. Não é um caso simples, mas, infelizmente, é um caso que demonstra que praticamente todo abuso sexual, ele conta com uma espécie de negligência do responsável legal, porque essa criança de apenas 11 anos de idade, na verdade, ela fazia serviços domésticos na casa desse homem. Como ele era vizinho da família, ele se interessou pela criança e pediu para a mãe da criança que ela fosse até a casa dele para lavar uma louça e que ele daria R$10 por dia. A mãe permitiu e essa criança passou a frequentar a casa desse homem. Então, ele deu um aparelho celular para a menina, foi um outro meio de ele manter a criança indo para lá. O que a criança revelou? Que ia para lá todas as manhãs, lavava as louças, passava pano na casa, arrumava, ou seja, há aí também uma exploração de trabalho infantil, né? A criança tem apenas 11 anos de idade e esse fato, segundo a própria criança, acontece desde 2024. Tanto a exploração do trabalho infantil quanto os abusos sexuais. E aí ele passou a cometer os abusos e a gravar esses abusos, inclusive introduzindo objetos na criança, objetos que foram localizados pelo Dr. John quando lá na busca do imóvel, objetos que aparecem inclusive nas mídias, e a própria criança revela no momento da sua escuta o nome de outras 3 crianças ali da vizinhança, ou seja, com indícios de que esse homem seja realmente quanto mais, né, nesse tipo de crime, e que a vizinhança ali, o bairro, não desconfiava. Então, a criança revela que ele deu esse celular, mas ele a proibia de levar o celular para casa.
para que a mãe não descobrisse o celular. E aí, então, ela estava naquele vício do celular, jogando Roblox, que é mais uma alerta que a gente faz. Então, ela ia para a casa do homem de manhã, realizava os afazeres domésticos, ele dava os R$10. À tarde, ela ia para a escola e, como ele tinha um neto criança, à noite ela voltava para a casa desse homem com a desculpa que ia brincar com a criança para mexer no aparelho celular, e aí ele fazia toda sorte de abusos com essa criança, também com outras crianças, como ela própria citou, e o interesse da criança era justamente pegar esse aparelho celular. Então, nesse dia, a mãe, por sorte, ao entrar no quarto da criança, percebeu que ela escondeu alguma coisa, viu que era o aparelho celular, e acabou encontrando nesse aparelho vídeos da própria filha ali sendo estuprada, sendo abusada sexualmente pelo vizinho que ela tinha consideração ali. Então, é mais um alerta que fica, as pessoas não devem confiar em ninguém, era um vizinho que ali tinha confiança dessa mãe, há uma negligência familiar também, há uma exploração do trabalho infantil, além da exploração sexual, porque a gente sabe que o fato dele dar essa quantia de R$10, o fato de ele dar esse celular para a criança voltar, é uma espécie de exploração sexual, porque isso a mantinha como uma espécie de pagamento. E considerando que ela tem apenas 11 anos de idade, é considerado estupro de vulnerável. Doutora, em relação a esse neto de 5 anos que convivia na casa dele, há algum disso também de que ele possa ter abusado também do próprio neto? Por enquanto, não, nós não recebemos qualquer notícia de que esse neto tenha sido abusado. Apenas que esse homem, a própria família, inclusive, o denunciou, né? Fez uma espécie de alerta para a mãe. Disse, olha, é bom a senhora tirar a sua filha da casa dele. Isso porque a própria família já sabia do comportamento desse homem e via que ele realmente oferecia certas vantagens para que a mãe deixasse as crianças entrarem na casa dele. Então, como o doutor John mencionou, é um caso complexo que vai seguir. Agora nós vamos identificar os responsáveis por essas 3 meninas citadas, né, para que a gente também comprove a materialidade, a autoria quanto a elas e também instaure aí o procedimento para que ele responda por todos os crimes que ele tenha cometido. E também propiciar para a comunidade de Manacapuru, para possíveis vítimas que denunciem, caso tenham sido vítimas desse homem. Ele morava justamente com esse neto, né? E um dia o filho viu uma situação ali duvidosa dele com a criança, alertou a mãe, já sabia do comportamento do pai, o filho desse homem, e aí a mãe passou a monitorar a criança, mas ainda deixava a criança frequentar a casa dele. Então, quando ela entrou no quarto, foi que ela flagrou a criança com o aparelho celular. Como ela não tinha celular, ela desconfiou e aí, ao mexer no aparelho, ela acabou se deparando e muito assustada, procurou de imediato a delegacia, que imediatamente foi lá e comprovou de fato o flagrante e agora ele está custodiado para a segurança da vítima e para que a gente possa finalizar essa investigação com toda tranquilidade. Doutora, no caso foi no ano de 2024. A criança, ela teria 10 anos ou já teria 11 anos? Exatamente, em 2024, então a gente pode dizer que ela começou a ser abusada sexualmente com 10 anos de idade, não sabe precisar quantas vezes ocorreram, mas no seu relato disse que todas as noites, todos os dias, quando ela ia para lá, ele a chamava para ir até o quarto e acabava também ali praticando os abusos e filmando algumas situações. Você não falou de utilizar um objeto de essas crianças. Você pode especificar que esse objeto era isso, aproveitando a deixa do neto? Ele morava sozinho, morava com outras pessoas? Esse neto morava? Ele morava com um neto. Ele morava sozinho numa espécie de oficina, né, de carro e moto. Foi justamente nesse local que a equipe chegou e ele foi preso. A equipe chegou lá, conseguiu verificar que no quarto havia ali, são objetos sexuais, né, de fantasias sexuais. E ele acabava realizando também a filmagem, utilizando esses objetos na própria criança. O vídeo que foi encontrado realmente são cenas lamentáveis para que a gente assista, principalmente considerando que é uma menina de apenas 11 anos de idade. Doutora, a senhora citou a situação da exploração infantil. A mãe dessa criança deve ser responsabilizada por ter permitido, por ter havido negligência em relação a esse caso? Como vai ficar a situação da mãe?
Bom, com relação aos abusos sexuais, a gente precisaria de um tipo de dolo dela. Na verdade, quando a gente fala em negligência, é uma falta de atenção que ela teve, né? Quando ela soube do crime sexual que a filha foi vítima, de imediato ela procurou a delegacia. Então, ela seria punida da mesma forma caso ela soubesse do abuso e assim ela ainda continuasse permitindo que a criança fosse. Com relação à exploração do trabalho infantil, às vezes por ignorância as pessoas acabam não sabendo que essa prática é danosa para o desenvolvimento da criança, né? Então aí a gente pode considerar, não existe também essa figura adequadamente tipificada no nosso sistema jurídico, mas a gente pode considerar ali uns maus tratos, principalmente considerando que uma criança de 11 anos de idade, ela não pode ser explorada dessa forma. A gente acompanhou a delegada Joyce Coelho, também o delegado João Castilho, ambos, né, da Delegacia Especializada de Manacapuru e também do Distrito Integrado de Polícia de Manacapuru. Eles relataram sobre acompanhar